pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco do dia de hoje. Érica, você já está por aí conosco? E a câmera. Olá, tudo bem? Estou aqui. Tudo bom, Érica? Tudo bem, e vocês? Tudo Obrigada, ótimo. Pedro. Super prazer. Pessoal, deixa eu apresentar formalmente nossa última palestrante do dia, que a gente tem o super prazer de ter aqui conosco. Acho que é legal comentar, né? A gente fica falando muito de mindset, né? Desse mindset de liderança baseada em dados, enfim. Mas existe também outra coisa que a gente não pode esquecer, né? E que a Érica entende muito bem, que é o hard. Formalmente, nossa última palestrante do dia, que a gente tem o super prazer de ter aqui conosco. Eu estou tendo um retorno só. A gente fica falando muito de mindset, né? Desse mindset de liderança baseada em dados. E, Érica, eu não estou te vendo e eu estou tendo um retorno da minha voz. Não sei o que. Se conseguir dar uma olhada nisso. Retorno só. A gente fica falando muito. Te vejo normalmente. Oi, eu tô com um probleminha aqui no áudio, gente. O retorno da minha voz. Você está me ouvindo, Pedro? Eu tô com um pouquinho de dificuldade de te escutar, tá duplicando. E a imagem, eu acho que agora voltou. Beleza. É porque eu acho que está tendo retorno. Vou fazer o seguinte, então. Pode deixar que enquanto eu estiver falando, eu consigo mexer aqui, eu fecho o seu, e aí a gente faz isso na troca também. Deve estar dando algum tipo de eco. Pode ser? Beleza. Então, seguimos, pessoal. Voltando, né, a Érica vai poder, acho que, compartilhar com a gente o segundo lado dessa moeda de liderança que a gente compartilhou agora há pouco, falando sobre o mindset. Ela vai falar um pouco de hard set, do hard set, né? É importante dizer que, ainda mais num país de origem latina como o nosso, né, que é profundamente emocional, esse assunto é ainda mais relevante. A Érica é sócia da consultoria Coral, cujo portfólio de clientes prova que mais empresas, né, mais do que nunca, estão atentas a isso. E ela também é coach sistêmica, ou seja, ela é especializada em sistemas de gestão compartilhado e colaborativo. A palestra da Érica, né, que tem esse nome Hard Set, em colaboração de alto impacto, é importante citar que ela também escreveu sobre isso para nós, na revista mais recente, um artigo incrível, junto com outro coautor, o Fabio Betti, e ela vai poder desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Então, Érica, queria te agradecer demais pela presença, pedir desculpa aí pelos problemas técnicos que às vezes acontecem e, enfim, te pedir para comentar um pouco de você. E eu só queria avisar para todo mundo, a gente já está abrindo agora no slide um survey rapidinho que vocês vão receber por aí, com algumas perguntas que tem super a ver com a palestra da Érica. Acho que vai ser legal só para a Érica ter um termômetro da sala que a gente está. E aí depois eu fecho a tela, você compartilha a sua e a gente segue. Pode ser? Érica, não estou te ouvindo só. Eu te escutei com delay, então não sei se a minha fala também tem delay.
Eu acabei de te ouvir agora. Ah, show. Obrigado. Imagina, imagina. Então, obrigada pelo convite. A palestra está toda inspirada no artigo que nós escrevemos, o Fábio e eu, para a revista MIT, a colaboração de alto impacto através do Hardset. Eu te escutei com delay, então não sei se a minha fala também tem delay. Eu acabei de te ouvir agora. Ah, desculpa. Obrigado. Então, obrigada pelo convite. A palestra está toda inspirada no artigo que nós escrevemos, o Fábio e eu, para a revista MIT, a colaboração de alto impacto através do Hardset. Eu acho que pode ser alguma configuração do microfone. Então, obrigada pelo convite. A palestra está toda inspirada no artigo que nós escrevemos, o Fábio e eu, para a revista MIT, a colaboração de alto impacto através do Hardset. Tá. E, Pedro, você só vai me orientando aqui, porque... Eu acho que pode ser alguma configuração do microfone. Érica, sabe o que pode acontecer? Só vê se você está logada como organizadora. Só vê se você está logada, talvez, como organizadora e como espectadora. Pode ser isso. Talvez em dois lugares diferentes. Não sei se é isso. Vou trocar o microfone para a gente testar e ver se melhora essa experiência de áudio. Show. Agora eu estou te ouvindo normal. Acho que funcionou. Agora tá certo? Estou te ouvindo normal. Tudo bem? Ah, eu também. Então, acho que era o fone que estava com problema. O problema era aqui. Muito bem, obrigada. Então, vamos ver aqui a enquete, Pedro, como é que tá, como as pessoas estão vendo essa pergunta, né, das 3 opções, qual melhor reflete a colaboração que o líder deve buscar, né? Um espaço aberto. Que bom que o espaço aberto de diálogo e escuta empática está aqui despontando como um dos primeiros. Muito bom. Sobre isso que a gente vai falar. E tem mais uma pergunta, né, que a gente vai colocar também, se as pessoas acreditam na competição saudável, não é? Sim. Luiz, se você puder fechar essa no slide e abrir a próxima, se a gente consegue ver a percepção das pessoas. Um negócio que vale destacar, inclusive, era que é muito legal e acho que conversa muito com essa resposta. Ontem, ao final do dia, a gente fez um check-out simples de falar, né? Já que o dia seguinte é sobre liderança, né? Diferente do dia de hoje, para você, qual é a palavra que mais define essa nova liderança que vai surgir? E a palavra que mais apareceu, né? Não foi múltipla escolha, foi o word cloud que a gente fez, foi justamente empatia. Que acho que diz muito, né? Sobre o nosso tema de hoje. Legal, e complementa, né, o que o Cássio falou agora há pouco, né, estava falando sobre o mindset, e a gente vai aqui completar com o hardset, então acho que vai ser uma integração bem interessante. Que bom, 70% acredito que não vai mudar tanto esse desenho, mas 70% acredita que sim, existe competição saudável, que coisa boa. Muito bem, vou compartilhar aqui a tela, minha ideia não é ficar com a tela aparecendo, mas eu gostaria muito de compartilhar, né? Eu acho que eu preciso só da autorização aqui de vocês para poder compartilhar a minha tela, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Legal. Vou colocar aqui. Me falam se vocês estão vendo, se está tudo certinho. Sim, tudo certo. Perfeito, então tá. Bom, antes de mais nada, né, deixa eu passar aqui, esse aqui é o meu sócio, não representei aqui na imagem, né, honrando a matéria que nós escrevemos juntos. E a primeira pergunta que eu quis, que bom que a empatia aparece, e a segunda pergunta ela foi uma pergunta provocativa, para eu entender um pouco de como as pessoas enxergam a competição saudável e dá o tom da nossa conversa. E aí 70% acredita que sim, que a competição saudável existe, e aí eu vou trazer uma resposta que talvez não agrade, então, os 70% que estão aqui. E é essa mudança de hardset que eu gostaria de provocar
em vocês hoje e que a gente possa, de fato, contribuir, compartilhar. Pedro, fica super à vontade para me interromper, perguntar, e para que seja uma troca fluida, né? Uma conversa fluida entre nós. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que a competição saudável ela não existe, né? Ela é uma construção, né? Eu quis trazer um pouco essa provocação porque a nossa cultura patriarcal, ela se caracteriza pela conservação e a gente coexiste por causa dessa lógica da valorização da competência. E o zoom que eu gostaria de trazer nessa nossa conversa é o zoom para a colaboração. Se o que trouxe nós até aqui, como humanidade, foi a colaboração, não foi a competição. E aí vocês vão me falar assim, Érica, mas Darwin falou isso desde sempre, né? Temos mais de um século de construto científico baseado na sobrevivência dos mais aptos. E talvez esse mais apto tenha nos levado a essa lógica de competição em que agora, nesse momento que a gente está vivendo, falar de mundo VUCA, não sei se todo mundo está acostumado, mas a gente falava muito do conceito, explicava que o mundo era VUCA, que era volátil, que era incerto, que era complexo, que era ambíguo, e agora nós estamos experimentando esse mundo VUCA, na pele. Então, tudo é extremamente incerto, volátil, e o mais interessante, nós estamos vendo que em poucos meses a nossa economia está colapsando. A nossa forma de trabalho não parecia ser sustentável. Nossa forma de trabalho parecia, de alguma forma, precisa ser reinventada. E eu coloco e trago um zoom para esse mais, né? Não quero desprestigiar de forma alguma toda a teoria darwinista, né? Estou super conectada a ela, mas o tema aqui que talvez prejudique a nossa forma de conviver seja a retirada desse mais apto, né? De trazer um olhar para a redução desse adjetivo comparativo de superioridade. Talvez sobrevivem os aptos. Hoje nós falamos muito, e eu trabalho muito com organizações adaptativas, com modelos ágeis, com gestão compartilhada, com gestão horizontal, com gestão matricial há mais de 10 anos. E o que nós buscamos nas organizações que funcionam e que prosperam e que se mantêm conectadas ao propósito do porquê elas existem, é porque elas entendem o conceito da sobrevivência dos aptos, né? E essa distinção ela é tão importante porque existe uma emoção muito forte, quando eu estou falando aqui de hard set, existe uma emoção muito forte associada à competição e à sobrevivência, né? À competição e à colaboração. Quando eu falo sobrevivem os mais aptos, eu estou trazendo um espaço de segregação, eu estou trazendo um espaço de exclusão daquele que culturalmente eu coloco um zoom e falo, você não serve, você está excluído. Deixa eu pegar uma régua, te medir e falar que você não performa como você deveria e você não serve para estar aqui. Então, será que a gente está conseguindo olhar para um todo? Será que a gente está conseguindo olhar sistemicamente? Será que a gente está conseguindo olhar para as pessoas de forma integral, aquelas que vêm participar da nossa relação no trabalho? Ou será que a gente está conseguindo só olhar uma parte delas, né? E aí vocês podem me falar assim, Érica, mas na natureza é assim, sobrevivem os mais aptos. E aí eu posso trazer para vocês talvez uma perspectiva que seja um pouco diferente. Talvez a nossa lente, quando nós olhamos para essa imagem de dois tigres brigando pelo alimento, a nossa lente cultural, porque nós somos um organismo concebido dentro de uma cultura, não existe um indivíduo sem uma cultura, nós somos seres biológicos culturais, e quando nós olhamos para essa briga entre os tigres, nós descrevemos como uma briga e colocamos a lente de uma competição. Na natureza, não necessariamente é necessário um ganhar para o outro perder. O apto vai sobreviver. Ele se alimenta agora e o outro se alimenta depois. E as coisas continuam acontecendo. Não existe a anulação do outro. Não existe culturalmente um movimento de exclusão. Existe um movimento da vida, ponto. Então, talvez a lente da competição, que é até então dita como uma natureza humana,
talvez precisa ser ressignificado, né? E daí vem esse lugar do hard set. Como nós entendemos que, como humanos, nós fomos constituídos, se chegamos até aqui, através de duas emoções básicas. Então, são duas emoções, inclusive, pré-verbais. Uma emoção chamada rejeição e a outra emoção chamada amor. E não leiam aqui amor, não escutem aqui amor como um amor romântico, mas um amor pelo desejo da companhia, pelo desejo de conviver com o outro. Foi isso que conseguiu, não foi o tamanho do nosso cérebro que nos distinguiu dos primeiros primatas, mas foi a nossa capacidade de criar uma linguagem, e através da linguagem, e aí a linguagem não é só a fala, mas é a nossa coordenação de relações, como se fosse uma dança em que eu entendo gestos. Eu estou sentindo super falta de olhar o rostinho das pessoas, de ver, de interagir com vocês, né? Então, é uma experiência diferente falar com o Pedro aqui na minha frente e não ver vocês que estão participando. Porque essa recursividade, esse interesse que eu tenho, essa curiosidade genuína que eu tenho de entender o que você quer dizer, e essa inspiração que nós temos, que é inclusive, verbal, foi o que nos tornou humanos. Então, a colaboração, ela é originalmente uma característica humana. Foi através da colaboração que nós chegamos aqui como humanos. Então, quando a gente olha, talvez os nossos primeiros irmãos originários, eles conseguiram conviver e aceitar. Então, sem a aceitação das pessoas nessa companhia próxima, não seria possível nós termos chegado até aqui. Se nós fôssemos originalmente competitivos, dificilmente nós conseguiríamos ter desenvolvido a linguagem, porque eu não teria a curiosidade de me deslocar e entender, compreender, me movimentar, me interessar pelo outro. Então, a colaboração, ela é a nossa natureza, porque ela é derivada desse desejo, desse bem-estar que nós estamos juntos. Então, pensa se você tem uma natureza mais competitiva pela cultura da qual você se desenvolveu e que o teu mindset e o teu heartset foi constituído, visualize e mentaliza quais foram os momentos que mais te preencheram internamente. Talvez você se recorde de um encontro com a sua família, essa emocionalidade amor. De fazer algo por alguém que você gosta, essa emocionalidade amor. Ou de agora, no meio dessa pandemia, ter parado para construir uma plataforma para ajudar pessoas. Ou parado para ajudar pessoas da comunidade local. Essa é esse nosso chamado, essa é a nossa natureza, né? E nós, como empresas, como pessoas que participam de organizações, estamos aproveitando muito mal essa nossa natureza. Porque a gente acredita na competição saudável. A gente acredita que a competição saudável existe. E a competição saudável não existe. Ela é uma forma de amenizar e de não aceitar, e lógico, imbuídos de toda a nossa cultura matriarcal ou patriarcal, ambas, né? Patriarcal valoriza a competição, matriarcal também, né? E a busca por uma nova coerência, ela se dá na integração. Primeiro na aceitação dessa amorosidade, dessa nossa condição de co-criadores, nessa condição de que nós somos capazes de construir uma sociedade, um ecossistema cuja colaboração ela volta a fazer parte da nossa natureza. E, Pedro, se quiser me interromper, fazer perguntas, fica super à vontade, tá? Me ajuda. Maravilha. Não, mas manda ver. A gente está coletando perguntas enquanto isso. E assim, a gente tende a valorizar muito, nós valorizamos muito, né, nossa natureza, nossa cultura, nós seres biológicos, né, imbuídos dessa cultura, como seres biológicos culturais, tendemos a um espaço muito racional, né? Nós cindimos a razão da emoção, nós cindimos esses dois lugares, né? O que a gente vem aprendendo por meio de pesquisas, testes e
e a ciência tem nos ajudado a colocar algo que os nossos antigos ancestrais já sabiam, que a cultura oriental já sabia há milênios. São as emoções que determinam as nossas ações. Parem para perceber, parem para sentir. Quais são as emoções que existem quando você colabora, quando você está num movimento de coordenação de relações sem obediência, né? Sem alguém te falando o que precisa ser feito, sem alguém te falando como deve ser feito. Qual é a emoção que está por trás? Como é esse sentir? E da mesma forma, qual é a postura que você entra, de repente, no seu trabalho? Com qual emoção você entra? Se você entra com uma emoção de medo, te leva para paralisia. Se você entra com uma emoção de descoberta, de abertura, você constrói uma outra relação. Então, é sempre importante notar que são as emoções que coordenam as nossas ações. São as emoções que determinam a nossa ação. A gente pode aqui, em menos de uma hora, conversar sobre a importância da colaboração. A nossa mente pode nos colocar algumas informações e falar, poxa, deixa eu refletir sobre isso. Só que só vai ser possível a mudança da ação se você conecta esse pensamento ao seu sentir e fala, peraí, como eu tenho entrado nas relações? Tá? Como eu tenho confiado nas pessoas? Ou se eu não tenho confiado nas pessoas? E no trabalho, no ambiente de trabalho, isso é muito comum, né? A gente constrói uma estrutura super moderna, coloca escorregador, coloca cachorro. Antigamente era permitido home office, né, como algo moderno. Hoje é nosso status quo. Mas se as relações continuam baseadas na desconfiança, conforme conversamos, segue esse e-mail para comprovar aquilo que nós falamos. Talvez aqui não seja um ambiente colaborativo, mas nós temos squads, temos as nossas tribos, rodamos com Kanban, Scrum, somos ágeis. E a relação está como? Né? Então, a construção, a decisão de colaborar, ela é uma decisão individual. A emoção pela qual eu entro nesse ambiente e decido permanecer nele ou não decido permanecer nele também é uma questão individual. Então, nós, como líderes de processos de transformação e líderes de nós mesmos, precisamos estar atentos a essa emoção, porque de repente nós somos surpreendentemente capturados em, vamos fazer então uma avaliação de desempenho, fulano é melhor que ciclano. A serviço do que está tudo isso? Será que não seria talvez mais construtivo um diálogo de desenvolvimento, uma conversa em que não tem um ser que é o líder, que é o chefe, que faz essa avaliação, porque ele está enviesado num espaço de um olhar hierárquico e que me gera obediência, que não me gera colaboração. Agora, se eu sou co-inspirados por diversas pessoas que trabalham comigo e elas interagem comigo, qual que é o nível de contribuição que eu posso ter a partir daí? Sempre olhando esse espaço emocional. Então, o que eu sinto e o que eu percebo e o que eu recebo na consultoria, às vezes são pedidos de colaboração tendo como um olhar a ferramenta. A colaboração como uma ferramenta. Então, a gente coloca aqui, trabalha em squads, em times multidisciplinares, então a gente vai ter colaboração. Não é uma ferramenta. Colaboração faz parte da nossa natureza humana. Então, a gente precisa entender isso como uma visão de mundo, incorporar emoções, permitir que as emoções façam parte do ambiente de trabalho, permitir que a gente fale sobre emoções, como eu estou me sentindo, abrir uma reunião de como eu estou me sentindo, né? Fazer um check-in, para que a partir daí entre ferramentas colaborativas. Mas a colaboração, ela não é uma ferramenta. A colaboração, ela é a nossa essência, ela faz parte de nós. E ela parte de um desejo genuíno de eu querer colaborar com você, de querer colaborar com o outro. O que não é possível na competição, né?
O que é o competir, né? O competir, ele é excluir o outro. Quando um ganha, o outro perde. Quando eu parto dessa premissa de que um ganha e o outro perde, deixa eu só desligar aqui o alarme. Quando eu parto da premissa de que um ganha e o outro perde, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando excluídos, eu estou gerando uma massa de pessoas tidas como incapazes, de pessoas que não se sentem pertencentes à organização ou à sociedade, né? Eu acho que a gente está vivendo no meio da pandemia e a gente está vendo como uma sociedade competitiva gera padrões de exclusão social, de acesso à tecnologia, culturais. A sociedade como está, essa pandemia que tem acontecido, que nós estamos vivendo, tem trazido para o mundo a visibilidade de que talvez essa lógica competitiva ela não seja sustentável para nós como humanidade. Como organização, então, nem se fala, né? É bonito ver todo esse movimento de construção de uma vacina, com a OMS ajudando e os laboratórios se coordenando para que tudo isso aconteça. É bonito localmente, eu estou aqui em Santos, ver pessoas do comércio local se organizando e em grupos, mantendo a sociedade e as pessoas trabalhando nas suas casas, continuando com seus comércios. Parece que tem uma potência e é prazeroso fazer isso. E quantas outras? Todos os dias eu recebo uma plataforma nova colaborativa para a gente ajudar alguém. Então, parece que libera a colaboração, ela tem um potencial muito libertador e ele é muito potente, né? Então, se a gente conseguir trabalhar, né, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensar e do nosso agir, a colaboração como um resultado, com um desejo de fazer coisas juntos, isso desperta a nossa natureza humana. É aqui que está a grande liberação da potência humana. Aqui é o alto impacto. Aqui, como comunidade global, como a gente tem N exemplos de como, quando a gente libera a colaboração, a gente libera as pessoas para o melhor delas. Do contrário, nós estamos convivendo com pessoas abaixo do seu potencial, porque elas estão fragmentadas, elas estão cindidas, né? A partir da colaboração, emerge um futuro. E se o futuro vem do futuro, e nós hoje reconhecemos que o mundo que a gente vivia não existe mais, né? A gente pode construir, olhar para esse futuro sendo um futuro mais colaborativo e menos competitivo, com uma relação talvez mais harmoniosa com a nossa natureza, mais saudável, inclusive, psiquicamente falando, né? E aí vocês vão me perguntar, Erika, mas a colaboração vai acontecer quando, então? Quando a gente der lugar para esse amor central. Quando a gente se der conta, e eu acho que isso é muito bonito do que está acontecendo na pandemia. Nós estamos isolados, nós estamos longe das pessoas que nós amamos, então nós estamos, de repente, sentindo a ausência de coisas que nós não sabíamos que fazia falta. Existe um movimento nosso de olhar para o essencial agora, de olhar para o que nos faz falta, né? E talvez, né, a gente consiga ter esse mindset, esse hardset mais conectado a esse amor, a essa troca entre mútuo respeito. Quando eu olho para o outro e vejo o outro, não vejo um critério, uma lista de checklist, ela é japonesa, ela não sabe mandarim, não sabe japonês, ela não tem data analytics, ela isso, ela aquilo. Tá, o que ela tem? Quem ela é? Qual é a curiosidade que eu tenho de enxergar o outro como legítimo outro? Esse é o amor. Esse talvez seja o espaço que o isolamento social, na verdade o isolamento físico, porque socialmente a gente tem interagido muito, mas as privações que nós estamos vivendo com a pandemia e a dor que nós estamos tendo, vendo parentes, vendo amigos, vendo pessoas também sofrendo por consequência da pandemia, nos coloque num lugar de maior generosidade, de um lugar de despertar essa compaixão, né? Em que o amor é central. E eu acho que isso é urgente, sabe? Perceber que nós ganhamos como humanidade muito mais
colaborando a competindo, né? Porque da forma como nós estamos, essa competição ela se torna insustentável, né? E nós não podemos obrigar pessoas a colaborar, né? Nós não podemos falar, olha, senta aí e colabora. A gente pode até obrigar as pessoas a trabalhar 8 horas por dia, mas nós não podemos obrigá-las a colaborar. O que nós podemos fazer como líderes de transformação, como líderes de nós mesmos, é construir um ambiente seguro, né, em que as pessoas possam aparecer por inteiras, né? Eu sempre falo, nós sempre falamos na consultoria, né, nós contratamos pessoas, não contratamos cargos. Então, as pessoas elas vêm por inteiro. E quem é esse outro? Como ele é? E o prazer dessa companhia faz com que a nossa relação se fortaleça. Ou eu também posso decidir que eu não quero conviver. E quando eu tomo essa decisão, eu tomei essa decisão por N motivos. Eu decidi não colaborar e vou para outro lugar. O que acontece hoje nas organizações é que a gente tem uma série de movimentos de controle e uma lógica e um mindset, um hard set baseado na competição, na rejeição, na categorização, e aí a gente tem realmente empresas abaixo do seu potencial, realmente de construção, de impacto no mundo, né? Então, eu deixei aqui para vocês, né, compartilhar, isso também está no nosso artigo, o que favorece a colaboração? A nossa linguagem, ela constrói a nossa realidade. Então, tem algumas, ela acompanha o nosso modo de pensar. A linguagem acompanha o nosso modo de agir. Então, algumas falas e algumas posturas favorecem a colaboração, né? Então, viver em um ambiente seguro em que eu posso compartilhar minhas perspectivas sem ser julgado, me ajuda. Ter espaços de diálogo em que eu possa ter uma comunicação aberta, com escuta, né? A gente fala, é uma sociedade que fala muito, com pouco espaço de escuta. Se eu consigo setar isso na organização, eu consigo passar uma imagem, primeiro, de que existe um espaço, segundo, de que eu posso usar esse espaço, terceiro, experimentar esse espaço e quarto, colher os frutos desse espaço, né? Sentir que pode confiar, então a confiança ela é fundamental em tudo isso. Ser empático, né? Conseguir ler a linguagem verbal das pessoas. Você está bem? Tô bem. Será que eu aceito ou eu me coloco curioso para perguntar se eu posso colaborar, se eu posso contribuir, né? Em todas as dimensões, e não só na dimensão do job description, né? E perceber a curiosidade das pessoas, né, em aprender. Então, eu vou parar um pouquinho, Pedro, para checar perguntas e tudo mais, e se precisar voltar em algum tópico aqui, eu volto, mas só para sentir um pouquinho as pessoas, pode ser? Com certeza, com certeza. Inclusive, Érica, acho que te ouvindo, além de achar super inspirador tudo que você está trazendo, especialmente um pouco pela abordagem mais histórica, antropológica disso, que eu acho que, de certa forma, fundamenta de um jeito diferente do que a gente está acostumado. Acho que vale citar um negócio interessante. Na próxima edição da Harvard Business Review, que está saindo do forno, tem uma entrevista muito legal com a Sigal Borsay, da Wharton School, dizendo que emoção também é informação, né? Então é curioso a gente né, sair de uma palestra, por exemplo, do Cássio falando de dados e você falar de emoção, mas no final das coisas a gente está falando, é mais um sinal, né? Assim como todos os outros sinais que a gente tem dentro das organizações. O que acontece é que a nossa cultura, as culturas de origem matriarcal, né, que a patriarcal nega a colaboração e a feminilidade, a matriarcal também nega o masculino. Então, a gente fala de uma sociedade matrística, né, em que existe essa colaboração dos diferentes, né, que existe a E parei de te ouvir, Érica. Ainda não estou te ouvindo. Estava te ouvindo super bem, mas aí acho que ficou mudo. Acho que voltou. Você parou de me Voltou. ouvir?
Pronto, voltou. Voltou? Mas Estava falando, qual sim. parte que cortou? Que eu continuei falando aqui. Não sei. Foi justamente quando você falou da questão da sociedade patriarcal, da sociedade patriarcal. Bem no comecinho, na verdade. Aí, Ah, então tá. Então, a ideia final é: nós estamos caminhando para uma sociedade, como visão de futuro, ou como uma, né, se o futuro vem do futuro e nesse presente a gente pode construir esse futuro, para uma sociedade matrística, em que a gente inclui o feminino, o masculino, a colaboração, os tidos como diferentes, né? São perspectivas, pessoas diferentes dentro de uma inclusão de uma inclusão de fato, de um sentido de pertencimento de fato, né? Porque hoje estamos nessa sociedade super competitiva e numa crise nunca antes vista, né? Não é sustentável. A gente se depara com uma economia colapsada, com uma lógica econômica que já estava em ruínas e agora está aqui, tá para a gente ver. Né? Em meses, tem alguma coisa que não está funcionando, tem alguma coisa que precisa emergir. Né? E, de novo, culturalmente, na evolução, né? A nossa evolução, ela se dá, qualquer sociedade, qualquer evolução, ela se deu como fruto e resultado da conservação e da variação. Então, talvez exista algo que a gente precisa conservar como sociedade. Oi, voltou? Estou te vendo, estou te vendo. Então, como sociedade, como organizações, entendendo organizações como sistemas vivos, tá? Para que a gente não caia, eu estou partindo da premissa até de que a gente não está concebendo o mundo como um organismo, como uma máquina, né? Mas sim como um sistema vivo. E como um sistema vivo, toda evolução ela é fruto e resultado da conservação e da variação. Então, algo se conserva e tudo se transforma naquilo que se conserva. Então, como sociedade, o que nós queremos conservar para que a gente possa evoluir? Como sociedade, o que a gente precisa abrir mão? Então, por isso que o tema Heartset, o que eu sinto e como eu manifesto isso posto no mundo e o que eu não escuto, né, como dado, que é a emoção, como ela retira potencial criativo. Né, eu tenho uma startup de inteligência artificial, tenho 3 sócios comigo e a gente está desenvolvendo inteligência artificial para tornar o humano mais humano, né? E esse para nós é um ponto crucial. Então, como a gente ajuda o humano a recuperar essa essência dialógica, essa essência reflexiva, essa inteligência coletiva, né? Essa inteligência sistêmica que vai ser fundamental para esse novo devir histórico. Faz todo sentido, todo sentido. Inclusive, acredito profundamente nessa visão que você traz, de como mais a gente consegue aproximar, né? A biomimética fala muito disso, né? Nossas estruturas, né? De como a natureza funciona, no geral, mais natural as coisas são, né? Parece meio redundante isso que eu estou falando, mas as coisas tendem a funcionar de forma um pouco mais natural, né? Né? Se torna fluido, né? Então, a biomimética, a psicobiologia, a biologia cultural, né? São temas, né? São construtos teóricos e referenciais, são marcos teóricos referenciais que nos ajudam a evoluir o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir e, como consequência, o nosso agir no mundo. Né? Perfeito. E eu não quero monopolizar as perguntas para você, então quero aproveitar para abrir para as perguntas da nossa audiência, mas antes, na verdade, eu queria só pontuar, né? A gente está num dia falando de liderança, né? Do papel do líder nesse novo contexto de mundo que a gente vive, que na verdade só foi acelerado, de certa forma. Uhum. Qual é o papel do líder na construção, né, desse ambiente mais colaborativo, né, na adoção do heartset e não só apenas do mindset nisso? É fundamental, né? Assim, eu não vamos só resetar essa pergunta, né? Então, a liderança para mim ela é um fenômeno relacional. Então, a liderança acontece na relação. Posto isso, liderança não são cargos, liderança são pessoas que conseguem influenciar e impactar e fazer com que as pessoas tenham o desejo de trabalhar juntos. Essa é a essência da colaboração. E se a gente colocar aqui uma enquete, uma pergunta rápida,
Quais são as emoções presentes quando eu colaboro e quais são as emoções presentes quando eu estou em competição e ou até mesmo quando eu vou perder essa competição. Eu me sinto excluído, não sinto que pertenço e diminui o meu potencial de energia e disposição. E qual é o ganho? Qual é o ganho? Por que a gente continua fazendo algo que não faz sentido? Porque estamos imbuídos numa cultura, porque somos seres biológicos culturais e que precisamos, e só a partir da reflexão, então quando você me pergunta do líder, qual que é o papel do líder? É refletir sobre o que ele tem feito no mundo, é refletir sobre como ele tem feito o que ele tem feito e que resultados ele tem gerado desse fazer e desse sentir. Então, é difícil ser um líder de transformação, é inevitável falar em autoconhecimento, é inevitável falar em aprofundar o que você conhece sobre você, é inevitável acessar cada vez mais seu inconsciente, a sua inteligência desperta, a sua intuição. Não existe liderança relacional sem autoconhecimento, sem autodesenvolvimento, sem se desafiar a ser melhor do ponto de vista evolutivo. Como é que eu evoluo? Eu não vou ser mais ou melhor que o Pedro é o Pedro. É como eu me desafio e me revelo e me enxergo e me vejo, e a partir disso eu consigo criar relações íntegras de confiança. Eu confio no Pedro. Eu confio no Pedro porque ele sabe, ele tem competência. Eu confio no Pedro porque é previsível, é consistente o que ele faz ao longo da nossa relação. E eu confio no Pedro porque eu acredito nele, eu tenho fé nele, eu escuto, eu sinto a intenção. E aqui se dá a base da colaboração, a confiança. Então, um líder que não tem isso presente vai ser um líder funcional, vai ser um líder da relação funcional. Então, não existe colaboração na obediência. Eu posso acreditar que está colaborando, ele é meu chefe, né? Se não fizer o que ele está pedindo, puta, minha avaliação fica ruim. Tá? Então, a gente está acostumado com essa superficialidade. A emoção superficialidade é presente nas organizações, esse é o ponto. E, Érica, o André fez uma pergunta aqui sobre quais fatores culturais que impactam as pessoas nos locais de trabalho e qual é essa ligação entre cultura organizacional e produtividade? Bom, vamos lá. Tem várias perguntas dentro da pergunta, né? Então, acho que quando a gente trabalha, eu vou trazer a cultura, ela é um construto de hábitos, né? Construtos de comportamentos que são tidos como verdadeiros numa determinada empresa, então, pensando na empresa, se eu, por exemplo, tenho um hábito de competição contínua, e chamo isso de competição saudável, esse fator vai impactar na produtividade. Legal, você pode até me falar, André, que ao longo dos meses, olha, esse mês eu bati mais, esse outro mês bati mais. A sustentabilidade, essas pessoas, a relação dessas pessoas com essa organização, ela vai se empobrecendo ao longo do tempo. E a satisfação, ela não está na produção, a satisfação desse indivíduo está em outros lugares. Vai acontecendo a desassociação. Então, a ligação da cultura com a produtividade, a gente também precisa entender a produtividade. Se eu coloco o resultado como meta e não como consequência, eu estou na competição. Se eu coloco o resultado como consequência de uma construção, eu estou num outro lugar na cultura. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é sutil esse lugar. Então, trabalhei com empresas, tenho clientes que após períodos, né, tem uma empresa que eu atendo em particular que a gente começou a transformação para times multidisciplinares, para cultura, para uma relação cada vez mais horizontal, então a liderança baseada na relação adulto-adulto, né, nessa construção íntegra. E o Brasil começou a virar o que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo aí? E os resultados foram cada vez melhores, como consequência, não como meta. Eles foram sendo resultados melhores como consequência. 35% a mais, enquanto outros estavam diminuindo o seu percentual e despertou curiosidade global. Então, outros, né? Uma outra empresa que cresceu 25% ao ano, de novo, como consequência.
O resultado não é foco, é outra lógica. E crescer, e por que crescer? Tem uma outra pergunta, né? Eu tenho muitos clientes que a decisão estratégica é não crescer, porque ela quer se manter sustentável com as pessoas que estão ali, mantendo um ambiente saudável. Então, elas conseguem construir um impacto ali e escalam num outro grupo, e depois escalam num outro grupo, e depois vai criando um ecossistema de troca. São modelos diferentes, né? São modelos mentais, de novo. É outro jeito de pensar o mundo. É um outro jeito de sentir o mundo também. Então, a natureza não é recurso. Nós somos a natureza. Nós temos que viver integradas a ela. Essa lógica de crescimento e competição contínua, ela culturalmente, que aí a produtividade, vai nos levar aonde? Né? Porque o foco está no resultado e não está na consequência. E, Érica, uma pessoa que acabou não colocou o nome fez uma pergunta talvez tão abrangente quanto, né? Como mudar? As organizações nos cobram competitividade. Na rotina, observo que somos vistos diferentes e se não reagimos, como a cultura existente funciona. Você decide se você quer ser a mudança desse ambiente ou se você decide não conviver mais nesse ambiente. Tem uma, sabe, tem a história de ser o agente de transformação. Então, muitas organizações, algumas organizações que eu conheço, começaram a criar os movimentos que o... Ai, fugiu o nome dele agora. Meu Deus. Juhan Apelo fala, né, no livro How to Change the World, que eu acho sensacional. Ele começa o livro falando assim, esse livro é para quem quer mudar, né? É para quem quer mudar, é para quem quer ser agente de transformação. Senão, não continua lendo o livro. Né? Se você quiser se conformar com o mundo que está, ou você sai, né? Então, eu acho que tem um outro como mudar, que é como você pode ser o agente dessa construção de colaboração no seu time. Se você é um líder, né? Não precisa ter o cargo, você pode liderar movimentos de transformação. Você pode abrir espaços de conversa, você pode se trabalhar para gerar o impacto. E se a organização não quiser mudar, ou se você entender que não tem espaço, a decisão se você quer conviver neste ambiente, se ele continua fazendo sentido para você, é sua. Você pode iniciar uma busca de empresas e nós estamos, né, Pedro? Acho que Pedro também, com o grupo, nós estamos conectados a uma série de empresas cujo valor central é a colaboração. Então, isso é urgente, é um tema que não está na agenda, né? Está na agenda. Está na agenda global, inclusive. Né? Eu sei que a ambiguidade faz parte também, né? Ao mesmo tempo que a gente vê, né, olha para a presidência aqui no Brasil, né? Eu sei que tem pessoas que estão acompanhando que não estão aqui, mas olham e falam esse presidente autoritário. Então, é quase que a notoriedade, né, de como o sistema autoritário não funciona, né? Não funciona. Cria ruídos, não é natural, né? Não é natural, não faz parte de nós. Não é da nossa natureza, nos incomoda. Érica, eu queria só aproveitar a sua resposta, né? Na nossa primeira palestra do dia, a Bethânia falou um pouco sobre né, como é que uma pessoa, na hora, ela, na verdade, está falando sobre como uma pessoa consegue lidar com uma cultura tóxica e tal, e da responsabilidade dela sobre isso. E a gente teve um comentário na hora que eu achei curioso, né? Teve uma pessoa que falou: não dá para ser agente de transformação quando você precisa de emprego na crise. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse comentário. Eu acho que a gente fala, e aí eu falo de um lugar, sim, de privilégio, né? Então, olhar e falar, poxa, a gente tem 100% de condições de trabalhar remotamente, e eu entendo isso. Mas eu acho que a grande reflexão é se eu quero continuar convivendo, e como eu construo, para mim, um plano que possa... Hoje eu estou, mas eu não preciso ser, né? Eu não preciso ser um empregado submetido à obediência e um comando e um controle. Eu estou. Pode demorar um pouco para que esse meu objetivo de trabalhar num espaço e num lugar colaborativo aconteça. Pode demorar um pouco. Mas se a sua intenção e seu movimento de ação, e se você já começa a trabalhar colaborativamente no seu lugar de trabalho, sendo, né, um divergente, a gente fala, seja um divergente criativo,
né? O divergente criativo é aquele que está no meio da confusão, tudo é ambiente tóxico, cultura tóxica, mas eu estou ali buscando, eu estou ali focado e centrado em mim, no meu desenvolvimento e naquilo que eu acredito ser o melhor para mim, porque eu estou construindo um plano, isso faz parte do meu plano de vida, do meu projeto. Então, eu traria essa sutileza, eu não sou, eu estou, e daqui a pouco estarei em outro lugar, mas eu construo essa imagem de futuro e construo um caminho para isso, né? E durante esse caminho, eu entendo como eu posso ser uma pessoa mais colaborativa. E quando eu estou falando de colaboração, é com qual desejo eu tenho de contribuir com as pessoas. Porque não existe colaboração na obediência. Então, se eu sou obrigada porque eu preciso desse trabalho, eu estou numa condição, estou numa situação. A consciência, essa situação é permanente ou ela é transitória? Eu decido. Sensacional, faz todo sentido. E, Érica, a gente, por mim, essa conversa é até muito tarde, mas a gente está se aproximando do fim. Sim, sim. Então, eu queria fazer mais uma última pergunta, né, que está com a mais votada dessas aqui, do Valdir, que diz que atua no cooperativismo e há muito tempo o trabalho colaborativo realmente gera bons frutos. Mas a pergunta dele achei interessante e poderosa, né? Como trabalhar os egos no momento de inovação e mudanças de mindset? Esse é sempre um desafio, né? É o desafio da nossa vida silenciar o ego. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se você trabalha, Vladir, no RH, eu te convido a trazer processos de coaching profundos, né? De trazer realmente reflexões sobre a serviço do que está esse ego, né? Que mundo nós construímos quando nós colocamos o ego à frente das questões. E aí vale bastante a conversa sobre que mundo nós estamos gerando com esses egos. Nós estamos reduzindo a capacidade de inovação. Então, vamos trazer quais são os contextos em que o ego, né, é um framezinho aqui, quais são os contextos em que o ego descreve as atitudes, geraram resultados que reduziram a nossa capacidade de inovação, né? E aí, de novo, é dialógico isso. Não tem como ser top-down. Né? Não tem como o Vladir chegar assim, gente, acabou o ego agora. Vocês vão pegar o ego, colocar num cestinho de lixo e acabou. É uma construção de mindset. Né? Então, vamos lá. O que é o ego? Em quais momentos ele acontece? Tem um livro que chama Ego Status, que ele é sensacional, que ele traz muito esses movimentos a serviço, que o mundo se constrói a partir dos egos alimentados, né? E geralmente é inconsciente tudo isso. As pessoas, quando estão dotadas realmente, a inovação ela acontece na cocriação, né? Quando sai o ego, entra a empatia, né? Sai o ego, entra eu me colocar no lugar do tema que eu quero resolver, do problema que eu quero resolver, né? Schopenhauer, né? Que é um filósofo que fala sobre a dor do mundo, né? Sobre o sofrimento, né? Ele fala que um dos modos de conter o sofrimento, porque nós estamos o tempo inteiro desejando algo, ou estamos o tempo inteiro em tédio porque desejamos algo e agora temos e agora queremos ter outra coisa. Ele fala que uma das formas de silenciar o ego é através da contemplação, né? Através de metáforas, analogias, arte, né? Para ajudar a tirar essas pessoas do ego e sair do sofrimento. E a partir daí também nasce a compaixão, porque aí eu consigo, reduzindo o ego, silenciando o ego, eu consigo me entender e me ver como parte do outro, eu com o outro, né? E a partir daí nasce a compaixão. Então, se utilizar de arte, de metáforas, de como a inovação acontece no meio da transformação é muito importante. Aí tem uma pergunta central também, que é o que eu quero conservar? Né? Tudo, de novo, a inovação acontece quando eu conservo algo, quando eu conecto algo, e tem uma série aqui de variações nesse meio. E a partir daí as coisas acontecem. Emergem. Não acontecem, elas emergem. Elas simplesmente, momento insight, aquele momento ahá. Não, maravilhoso, Érica. Eu estou super inspirado, inclusive queria fazer uma proposta já, aproveitando ao vivo. Acho que tem muito assunto para pouco tempo.
A gente lançou recentemente um podcast chamado Futuro Vem do Futuro, e se você topar ser a nossa convidada para a gente continuar esse papo, vai ser maravilhoso, porque acho que é muito assunto, é muita referência, é muita reflexão, e eu acho que a gente precisa também ter tempo de deixar algumas coisas assentarem, né? De ouvir, deixar assentar, isso tudo é super importante. Mas te agradeço demais pela presença. Eu tô com bastante coisa para refletir sobre agora, no pós-evento até a hora de ouvir. Queria te agradecer muito mesmo, agradecer pelo conteúdo incrível que você já compartilhou com a gente na MIT Sloan Review. E, enfim, obviamente já deixar aberta a oportunidade da gente colaborar mais vezes. Vai ser um prazer. Super. Obrigada a todos que estão aqui, né? Levem um baita abraço aqui virtual. Obrigada por me ouvir, né? Por me permitir refletir junto. Obrigada. Pessoal, breves recadinhos antes da gente terminar oficialmente o nosso dia. Eu queria só convidá-los rapidamente. No slide a gente tem um check-out rápido sobre o dia de amanhã. Vocês vão poder ver essa pergunta. Amanhã o foco é redesenho das organizações, né? Assim como a gente falou de liderança. Vou desligar aqui e deixar você. Obrigado. Então, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho o que vocês pensam, e aí eu vou até pedir ajuda para o Luiz, antes da gente mostrar as respostas, tem só alguns breves recados para dar para vocês. Primeiro, só queria agradecer novamente nossos parceiros, né, Adobe, SAS, Acesso Digital, Accenture e Take, assim, além dos nossos apoiadores, que super ajudaram a gente a viabilizar esse evento virtual para o máximo de pessoas possível. Queria também compartilhar com vocês que, naturalmente, né, como a gente falou mais cedo, todo mundo que participou do Frontiers tem vários benefícios, entre eles, inclusive, poder não só ter assinatura daqui para frente, mas ter acesso a todas as edições que já passaram, tanto digital quanto impressa. Então, se vocês quiserem acompanhar, inclusive ler o artigo da Érica, que está maravilhoso, sintam-se convidados, depois vocês naturalmente recebem esse link. E eu também queria compartilhar com vocês que a gente vai rodar, né, nesse link, a gente tem uma pesquisa de satisfação sobre o dia de hoje, para a gente aprender o que a gente pode fazer para as próximas edições ser ainda melhor. Essa é a primeira edição virtual do Frontiers, então vai ser um prazer aprender com vocês. Vale destacar que amanhã, né, novamente, a gente começa às 4, com a presença super ilustre da Stephanie Warner, uma pesquisadora do MIT, parceira nossa, que inclusive está produzindo conteúdo com a gente sobre a realidade das empresas brasileiras. Essa palestra, inclusive, vai ter tradução simultânea para quem precisar. Vocês vão receber esse link por e-mail também. Vai ser bastante interessante, é um conteúdo bem exclusivo. A gente rodou junto essa pesquisa justamente para o evento. Então, super convido vocês a participarem. Depois de ouvir hoje Betânia falando sobre o papel da cultura e da liderança nessa crise, o Cássio falando um pouco sobre o mindset baseado em dados, né, e da relevância disso para a liderança, e a Érica terminando agora com chave de ouro falando desse hard set para o líder. Amanhã a gente começa em altíssimo nível, entendendo aí como as empresas brasileiras podem se transformar para esse novo momento de mundo. Então, super agradeço a presença de todos que estão com a gente até aqui. Essa cara, né, do nosso checkout. Então, a maioria das pessoas diz que as empresas do futuro vão ser redesenhadas para serem mais colaborativas, também mais flexíveis, mais humanizadas, e acho que isso dá uma boa tônica para o nosso dia de manhã. Naturalmente, a gente vai ouvir muito sobre isso amanhã, sobre colaboração, sobre flexibilidade, agora numa perspectiva mais organizacional. Obrigado mesmo, e espero ver todos, ou talvez ouvi-los e vê-los amanhã às 4 na palestra da Stephanie Warner. Até logo.